Pega aí, Rivaldão. Esse Tadeu, viu? Fala, Tadeu! Hoje vai ser com o Rivaldo, velho. Só tô esperando ele entrar aí. Opa! Aí sim, hein? Entrou já, não? Aí sim, hein, meu? Cara, não é fácil, não, meu. Deixa eu mudar o layout aqui, Rivaldo, pra gente ficar mais gato na situação. Peraí. Deixa eu dar um pause aqui. Eu não tô te ouvindo, meu. Tá bem baixinho o teu áudio aí. Tu tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Pera aí um pouquinho. Deixa eu ligar. Agora tá. Tá ouvindo? Legal? Pera aí. Agora, porra, meu. Eu já começo a live me sentindo humilhado, né? Já começo a live me sentindo humilhado. Uai, porque enquanto eu tenho um posterzinho do Iron Man aqui, olha a sala do cara, meu. Que isso, rapaz? E aí, meu velho, como é que tu tá? Tranquilo, e você? Eu tô sossegado. Tu lembra quando a gente conversou da outra vez, como é que foi inusitada a coisa, meu? Aham, lembro, com certeza. Pô, eu tava aqui no Facebook tocando umas músicas, aí tu apareceu do nada lá, falou, e aí, pô, tô te ouvindo aqui, aí tu entrou. Cara, tá até no meu canal do YouTube, eu tava vendo a conversa ontem, foi no meio do ano passado, no meio da... Acho que no comecinho da pandemia, né? Tinha 3 meses que estava acontecendo o negócio e tal. Pode ser. Aí a gente combinou de fazer uma oficial. Hã? Eu lembro que não faz muito tempo, não. Agora não lembro o mês exato qual foi. Não, foi junho do ano passado. Aí a gente combinou de fazer na semana seguinte uma oficial. Aí eu combinei com o cara foi andar de mountain bike no deserto lá. Tu foi acampar com os caras, não sei para onde tu foi lá. Foi. Aí acabou não dando. E aí, meu? Como é que estão as coisas em Brasília aí? Tudo tranquilo, tudo na paz. Bacana. Brasília é legal, janeiro é muito bom aqui. Janeiro, a cidade dá uma esvaziada, apesar da pandemia, né? O povo viaja, né? É normal. Então, aí a cidade fica um pouco mais tranquila, né? E aí tá de boa. Tô até com uma atleta minha paralímpica, que ela daí de Ribeirão Preto, e ela tá passando já vai para a 3ª semana que ela está treinando aqui, está treinando com umas meninas do atletismo, o pessoal do ciclismo. De vez em quando eu brinco com ela lá, dou umas nadadinhas no lago, dou uma pedalada com ela. Mas aqui é bom, a época de janeiro é um bom lugar para... Fica tranquilo, é legal de pedalar, é legal de passear, rua mais vazia, e por aí vai. Problema sério de internet, viu, Rivaldo? Bem sério. Eu estava vendo. Os caras não vieram trocar o meu modem, então tá
tá me dando esse probleminha aí. Mas eu acho que logo, logo eu resolvo. Bacana. Se cair, tu já sabe, já já eu volto, meu. Não, tranquilo. Bom, vamos lá. Acho que agora foi. E aí, manda bala. Não, aí que eu falei que Brasília aqui tá bem tranquilão, né? Janeiro aqui é sempre bom, janeiro fica a cidade vazia. Apesar da pandemia, o pessoal viaja, né? O pessoal quer dar uma descansada. Muita gente marca férias nessa época. E aí fica gostosa a cidade aqui, é boa. Essa época aqui é legal. E as coisas aí? E a vacinação, como é que tá a coisa aí no governo aí, meu? E, rapaz, vacina aqui tá difícil, né? Acho que vai ser os últimos lugares a chegar. Apesar de estar na capital federal, se bobear, vai lá pro tribunal, para variar, vai lá para aqueles capa preta e para o pessoal de lá, mas previsão aqui só tem mapa do governo, né? Que eles colocaram já o mapa, onde que vai ser a vacinação para cada local, porque Brasília, hoje em dia, está uma população, viu, muito grande, né? Tem cidades satélites aqui com mais de 1 milhão de habitantes. Nós temos 2 cidades satélites aqui com mais de 1 milhão de habitantes. Então, é muita gente para vacinar. Muita gente. Isso aqui vai demorar ainda para... vai entrar 2022 e ninguém não vai ter como vacinar todo mundo, não. Eu tenho lido algumas coisas aí que tem gente achando que vai avançar uns 2 anos essa coisa ainda, viu? Até normalizar mesmo, aí voltar ao velho normal, né? O pessoal está dizendo aí... E a gente fica atento sobre isso, né? Principalmente eu lá na Confederação Brasileira, né? Lá na CBTRI, né? A gente tem comentado muito a respeito disso. Agora é o World Triathlon, né? Que antigamente era ITU, agora é World Triathlon. Eles colocaram um calendário intenso aí por conta exatamente das últimas provas que vão até junho, válidas para o ranking mundial e, logicamente, como seletivas também das Olimpíadas e das Paralimpíadas, né? Mas já está tendo zum aí que muita gente está querendo cancelar essas provas ou pelo menos elas não serem válidas, né? Muitas provas não serem válidas porque ainda tem muitos países com restrições, né? De viagem e de ir para locais. Então, fica uma desigualdade que os países... Isso existe, inclusive, no estatuto do World Triathlon, né? A partir do momento que você tem uma desigualdade, seja lá qual for, você tem que cancelar o evento, ou ele não pode ser válido para ranking, né? Então, você não pode valer uma prova para ranking, que aí só, sei lá, meia dúzia de países lá na Europa vão participar, se a prova for lá na Europa, e aí Brasil não pode ir, às vezes Estados Unidos não pode ir, ou Japão não pode ir, ou China não pode ir, então isso aí está complicado, a gente está aí o tempo todo ligado para saber o que a gente vai fazer, né? E é preocupante, a situação é bem preocupante, porque o pessoal marca eventos, né? Já vai iniciar a partir do dia 15 de março, que inclusive é uma segunda-feira, já vai ter uma prova, e aí já vão ter várias provas em seguidas, principalmente em abril, maio e junho, e aí a gente não sabe o que vai acontecer, né? Isso tudo fica problemático até para você, para a emissão de passagens da equipe, para você viajar, você não tem segurança nenhuma, né? Você nem pode comprar com antecedência, tem que ficar tudo em cima da hora, então aquela correria, porque pode chegar lá uma semana antes do evento eles cancelarem a prova, aí você está com passagens compradas, com hotel reservado, gastou uma grana, e aí vai embora, né? A gente não tem o que fazer. Entendeu? Então estamos nessa. Tá complicado, velho. Tá complicado. Acho que vai ficar caindo esse negócio direto aqui, viu? Eu
Eu estava comentando a respeito da confederação. Você chegou a pegar isso, não? Peguei até a parte que tu falou do calendário. Se o Brasil não pode ir... Exatamente. Muitos países podem não ir a determinada prova, ou basta um país. Se ele for impedido de chegar lá nesse país, se tiver restrições, você não pode... a prova não pode ser válida para ranqueamento, né? Então, isso aí vai trazer desvantagem para algum país. Então, a partir desse momento, a própria comissão de técnicos da World Triathlon estão pensando já em cancelar várias provas aí, às vezes nem sei se vai... E ficar encerrado aí, e a partir de agora, quem está classificado está, quem não está já era. E aí a gente nem sabe, né? Porque essa semana mesmo teve rumores aí de Tóquio ser cancelada, né? Aí já falaram que é fake news, que aí vai lá, aparece o Japão falando que não é. Então, a gente está numa situação aí muito incerta, né, do que vai acontecer. Realmente, eu acho que 2021, né, voltando ao assunto da vacinação, eu acho que isso aí ainda vai demorar muito. Como eu falei, a Brasília hoje, Distrito Federal hoje, tem mais de 3 milhões de habitantes. Então, você imagina o quanto que vai demorar só para chegar aqui em Brasília. Só para Brasília. E tem outras capitais aí, fora interior do país todo. Então, eu acho que vai demorar muito ainda. Eu não sei se Rivaldo, conseguir resolver essa situação. Me fala uma coisa, o regulamento geral da ITU, ele vale tanto para o triatlon como para o paratriatlon? Sim, exatamente, é o mesmo. Exatamente o Aí mesmo. só muda a parte técnica na hora de competir. Não. A mesma, hoje em dia, as provas, inclusive, estão sendo conjuntas, né? Então, muitas provas a gente compete de manhã, a elite compete à tarde, ou mais ou menos nisso, ou eles competem de manhã, a gente à tarde, depende do local. Às vezes um dia é masculino e para triatlon, outro dia é o feminino e o team relay, né, que agora é a nova prova. Então, depende da prova. Então, a gente já está praticamente todas as provas do calendário do Olímpico do calendário do paratriatlon. Uma ou outra só que é do Olímpico e uma ou outra só que é do paratriatlon separadas, né? Legal. E as distâncias são as mesmas também? 1,5, 40, 10? Não. O nosso é o sprint, né? O sprint triatlon. É o 750. Falou. Do pessoal é o sprint triatlon. Quer dizer, tem algumas provas que hoje em dia, né? Já tem muitas provas do World Triathlon, do Olímpico, que é sprint, né? Então, tem algum no calendário lá, se você abre, tem umas provas, por exemplo, na Austrália, uma prova que sempre tem lá em Gold Coast, é sprint, tem acho que umas 6 provas que são distância sprint, né, que eles estão fazendo. Houve um boato aí, uma época atrás, que exatamente para o pessoal ter mais provas, né, nas Olimpíadas, que eles iriam colocar a prova do sprint e substituir o olímpico pelo sprint. Que era exatamente para entrar o team relay, que acabou já entrando sem essa obrigação, né, de virar sprint. E também, uns falam que a prova fica mais emocionante, que para público é melhor, uma série de coisas. Mas eu acho que não vai ter essa mudança tão cedo, não. Eu acreditava que ia ter, para a entrada do team relay, mas acabou que entrou o team relay e não continua a mesma distância. Continua a mesma distância. Tem 1,5, 40, 10 é bem legal, né? É bem legal. Eu também acho legal. É uma prova rápida. Eu achei aquela prova do Rio de Janeiro, demais de legal, cara. Foi muito bonito. Tava lá, né? Tava lá. Aquilo ali foi a gente deu uma baita de uma aula do que é fazer uma prova, né? Foi fantástico, né? Apesar da organização toda da prova, foi fora de série, né? O que foi feito ali, aquela parte que fizeram lá em Copacabana e tudo, principalmente o circuito, tudo foi bem bacana. Aquela subida, Grota Funda, né? Não era Grota Funda ali. Não, Grota Funda fica lá depois de... Grota Funda foi no ciclismo, né? Grota Funda foi no ciclismo. Não é. Grota Funda fica lá depois depois de... Como é que é o nome daquele bairro afastado lá do Rio, que o pessoal, quase todo mundo foi para lá? Depois da Barra, depois do Pontal, Grota Funda é para lá.
Essa subida é uma subida que tem atrás de Copacabana. É um morro. Foi sensacional, cara. Foi sensacional. Ela sobe e desce na lagoa. Né? É um circuito ali que sobe ali atrás de Copacabana e ela desce na lagoa e eles fazem um retorno e voltam de novo. Não, foi bem legal. Foi bem bacana. Eu lembro que o Virgílio estava auxiliando, estava fazendo comentário no Sport TV, na transmissão, né? Uhum. Aí ele começou a falar da distância e tal. Aí eu mandei um WhatsApp para ele, ó, Virgílio, 1,5 40-10, a distância 1,5 40-10 para a Olimpíada, ela foi definida pela média das distâncias são as maiores distâncias de cada modalidade na Olimpíada. Então, é o 1.500 na natação, é o 10.000 de pista e o 40 quilômetros, que normalmente eram as provas de contrarrelógio no ciclismo. Eu falei para ele, porque normalmente... Aí ele não sabia, ele falou ao vivo lá, tal, não falou meu nome, mas falou ao vivo, porque pouca gente sabe disso, né? Foi dessa forma que os caras definiram as distâncias. Mas, meu, aquela prova do Rio foi sensacional, eu acompanhei as duas, cara. E aquela subida, ela dava uma espalhada nos pelotões, né, cara? Não teve o que... Não teve... E a gente viu as provas, tanto do masculino como do feminino, né? A estratégia de cada um. Foi pena de a gente, no masculino, ter perdido o espanhol lá, né? O Javier. Ele levou um tombo lá um mês antes e quebrou a clavícula e ficou fora. Para mim, ele iria ganhar a prova. Tu acha? Com certeza. Você viu, um ano antes, ele ganhou com 3 minutos na frente de todo mundo, disparado na prova tanto nos mundiais ele estava ganhando, ele ganhou os 2 mundiais anteriores. Né? Um só que ele deixou o outro espanhol ganhar lá no mundial. Mas no evento teste ele ganhou com 3 minutos na frente. Ia ser uma prova totalmente diferente, porque ele ia estar ali no bloco dos 2 irmãos, né? E ali a prova ia ser totalmente diferente, porque os 2 irmãos, os outros 2 aceitaram o que os 2 irmãos fizeram e entraram na coisa e ficaram pedalando em revezamento. Ali o Javier não ia fazer isso nunca. O Javier ia ficar ali atrás, chupando a roda, não ia trabalhar, porque o outro espanhol estava ali no bloco de trás. Ia ser uma prova toda diferente, né? Agora, já a prova da americana, não. A prova da americana, ela foi uma das que ficou ali atrás. Ela se escondeu, cara. Ela se escondeu, né? Tem uma corrida sensacional. Você vê que na subida ela nem ficava encaixada. Ela estava pedalando muito. Ela chegou lá, parece que sabendo o percurso de cor, e trabalhou muito para fazer aquela prova, né? No entanto, que você vê que ela não ficava grudada no pelotão, ela ficava ali afastada na subida ali, ela ia para frente, deixava o pelotão abrir uns 5, 8 metros, aí na descida pegava elas de novo. Porque quem trabalhou muito no ciclismo foi a menina que tinha ganho a Olimpíada anterior, que eu não me lembro o nome dela agora, né? Que ela foi segunda, né? Então ela trabalhou, ela falou, talvez ela tenha pensado, a única chance que eu tenho de ganhar esse negócio aqui é conseguir uma fuga no ciclismo. E ela trabalhou o tempo inteiro, cara. Trabalhou muito, 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 muito. Nunca vi uma menina trabalhar tanto ciclismo sozinha, né? E as meninas só se esconderam ali, e mesmo assim ela ainda foi segunda, cara. Aquela menina foi... Agora, o que essa menina, essa americana corria, né? Era um fenômeno. Eu acompanhava as provas, eu vi desde a primeira prova que ela começou a entrar no triatlon, que acho que, se eu não me engano, ela veio do atletismo. Teve uma prova mundial na Nova Zelândia, foi a primeira que ela ficou, acho que, se eu não me engano, ela pegou o pódio. Nossa, ela saiu, acho que em 18ª, 19ª na corrida. E os blocos separados e distantes. Ela saiu no último bloco. Ela foi pegando, a passada da mulher, ela foi pegando todo mundo, pegando. Eu falei, meu Deus do céu, já era essa menina. E aí ela começou a evoluir na natação e no ciclismo, né? Aí, quando entrou ali nas Olimpíadas, aquela era a carta fácil de apostar. Você apostava ali que ela ia ganhar. Não tinha como ela não ganhar, ela estava ganhando tudo. Né? Agora, foi pena uma prova diferente se o Javier estivesse lá. Né? Ele estava treinado para ganhar aquela prova. Né? Ele ganhou o evento teste, ganhou os mundiais anteriores. Ele estava numa fase muito boa.
E aí, numa bobeira lá, ele caiu e quebrou uma clavícula andando a Deu o 20 que estava dando normalmente, né? Deu os dois irmãos e o alemão em terceiro lá, né? O sul-africano, né? É Schumann. isso, exatamente. É Gwen Jorgensen. Gwen Jorgensen. Acho que é isso mesmo. E a segunda foi a Spirig, Nicole Spirig, Suíça. Tá aqui, eu consultei aqui. Não É, lembrava o nome dela. Mas é, essa menina, ela trabalhou demais, cara. Ela trabalhou demais. mas Forte os suíços é normais, você vê lá, eles sempre têm um pedal muito forte. Né? E hoje É em dia, estranho porque assim, a Gwen ela saiu do triatlon e ela falou que ia tentar correr os 10 mil na próxima Olimpíada, né? Nessa Olimpíada do Japão. Mas aham, aí atrapalhou tudo, né? Ela voltou para o atletismo, né? Ela tinha voltado para o atletismo para tentar correr os 10 mil. eu não Ela é sei, muito forte. eu fiquei um pouco afastado disso. Agora um outro que está agora que está muito também que já era, se fosse 2020 já ia ser isso, né? E agora mesmo em 2021 a França vai levar muita coisa nesse triatlo agora. É? Ah, vai. Pódio no masculino vai ter dois, no mínimo, e o feminino também. E o Team Relay tá muito fácil para eles. Ô, Rivaldo, e esses super séries aí que tá acontecendo aí, que os caras, que essas provas, os caras fazem em Mônaco, fazem uns circuitinhos curtinhos. Tu tem acompanhado isso aí? Eu acompanhei os dois, e acho que é essa prova que eles estão querendo colocar nas Olimpíadas, que eles estavam tentando também. É um circuito que o pessoal nada pedala e Super corre, League. nada Super pedala e League, corre. é. Então, que são distâncias curtinhas, são tão curtas que muita gente nem. Você vê umas fases lá da corrida, quando é a última, principalmente, o pessoal nem coloca tênis, nem tira a touca também da cabeça. Então, o É. pessoal tem por conta E se de o cara ajuda. toma a volta, ele já cai fora, né? É obrigado a parar, né? Exatamente. Se cai Meu, é fora aí. muito forte aquilo, cara. É muito forte aquilo, bicho. Eu vi E os tu caras vê, chegando assim. ali aquele francês ali domina tudo, né? O cara é muito completo, o cara tá nadando, pedalando e correndo melhor que todo mundo. Se fizer botar todo É, mundo para nadar, ele tá saindo na frente, na bicicleta ele pedala, se é prova que nem aquela. Teve uma prova que eu vi deles, eu não lembro onde que foi. Ele despachou o pessoal na natação, abriu mais na bicicleta e abria mais na corrida ali. Foi abrindo, abrindo, abrindo e foi embora, sozinho. E o pessoal no pelotão atrás. O cara é um monstro. E tem os outros dois franceses lá que estão voando baixo. No último Mundial o Team Relay, ele nem entrou para o revezamento. Ele deixou para dar medalha para os dois amigos lá, para os dois parceiros, ele nem entrou. O melhor francês não entrou no Team Relay. Ali só vai da França, masculino e feminino. Medalha de ouro para a França. A França evoluiu muito nos últimos 3 anos. Absurdo. os caras estão descobrindo os caminhos, né? Exatamente. A, a, a França, e a gente está vendo esse mesmo trabalho no paratriatlon também. Tem muita gente da França que está aparecendo aí, está surgindo. Um cara que é igual a mim, um francês amputado, né, que tem amputação igual a minha, o cara tem quase 2 metros de altura. O cara ganha a prova dele é medalha de ouro. O pessoal, o restante, vai disputar prata e bronze. É mesmo? O cara é muito forte. Corre muito, nada bem, pedala bem, corre fantasticamente com aquela prótese ali. É a mesma amputação que a tua? Na Abaixo do verdade, joelho? a amputação dele é mais longa, né? Então ajuda isso na corrida, né? Então ele tem um coto um pouco maior abaixo do joelho, né? Ele tem um coto grande. Isso ajuda na impulsão, né? Na técnica mesmo da corrida ajuda muito, né? Minha amputação é muito curtinha, 2 centímetros só abaixo do joelho. Eu tenho só 2 centímetros de tíbia. Isso para mim é o meu próprio médico falava. Eu nem sei como é que tu consegue correr com esse coto tão pequeno. Isso me atrapalhava bastante para a corrida, né? Eu não conseguia evoluir tanto na corrida por conta disso, por conta de eu não ter alavanca para dar impulsão, né? Então eu ia muito um trabalho de técnica, mas de passada e de frequência, né? Não
não de técnica, de passadas e tudo. Mas tu treinou muito, né, Rival? Tu treinou eu muito, né, cara? treinei muito. Eu lembro que eu morava ali na divisa de frente para a praia ali naquele Holiday, aquele prédio que é em cima da pedra que faz assim, sabe? Aquele bem na Sei, divisa ali. sei. De vez em quando eu estava na janela assim, passava ele. Passava tu para lá, passava tu para cá. Eu falei, cara, esse cara é maluco, bicho Correndo? chovendo, Correndo? correndo, Ah, correndo. correndo eu passava ali, você diz ali em São Vicente, né? É, na divisa, bem na É, divisa, ali em frente à feiticeira ali. eram meus dias de corrida no sábado. Eu fazia minha longa, eu ia para lá. Eu fazia, no sábado eu gostava de pedalar de mountain bike, de bicicleta de mountain bike, um pouco mais pesada e tal. Eu ia lá para Bertioga, pela estradinha velha lá de Bertioga. Aí voltava e fazia a minha corrida longa que ia lá para Praia Grande. Era a minha corrida longa da semana, era no sábado. Eu sempre passava no sábado. Eu não sei se tu tem o mesmo pensamento que eu, mas assim, eu e o Fred Longuin, na época Sim. que a gente treinava, a Aham. gente sempre achou aquele melhor lugar para treinar da Baixada, cara. Melhor lugar. A gente ia muito para lá, Para correr. para a estradinha da Bertioga. Nossa, a gente ia muito para lá, pedalar, cara. Era Ali muito bom ali, né? era muito bom, cara. Tinha de tudo, né? Tinha falso plano, tinha tudo, né, cara? Tudo, vento contra, vento, tinha tudo. Cara. Tu se Eu, tornava um bom ciclista ali. e eu fiz aquela prova lá da praia de Pernambuco, lá que o pedal foi lá, né? Tu fez, Fiz 85. mas tu não era amputado ainda. Não, não era amputado. Fiquei em décimo. Décimo geral. Pode ver aí, décimo geral. Eu fiquei O nessa prova. Mosquito, o Mosquito falou dessa prova aí. Foi. Essa prova veio. Ele Veio. falou que veio o Dave Scott, Mark Allen, esses caras todos. Veio. Veio o Dave Scott, não. Não, veio o Dave Scott. Dave Scott, Mark Allen e o irmão do Scott Molina. Que foi o Né? cara que ganhou. Eu acho que foi ele que ganhou. Não foi o Scott Molina, não, foi o irmão dele. E aí essa prova foi sensacional. E a corrida? A corrida saía, porque a gente pedalava, não dava 40 quilômetros ali. Né? Eu acho que dava 36, Tem 34. 18,5 até lá. Da ponta da praia tem 18,5 até a balsa. Só que a prova, a natação foi na praia de Pernambuco. Então não Ih, bem dava. curto, então. Curtou Então, bem, então. exatamente. Eu não lembro se foi mais de uma volta, mas acho que não. Agora a corrida era punk. A corrida, além do sol tá rachando lá, a gente saía correndo lá da praia de Pernambuco, corria a enseada toda, subia o Morro do Maluf, descia para chegar em Pitangueiras. Então tinha mais de 10. Acho que tinha mais de 10 a corrida, acho que para compensar. Mas subia o Morro do Maluf, quer dizer, no final da prova, né, quando estava faltando um quilômetro para terminar, a gente subia o Morro do Maluf e descia. O Mosquito falou que fez essa prova, falou que foi quinto ou sexto, ou quarto, sei lá. Ele falou que foi bem também. Não lembro se ele foi. Se Não, ele falou que acho que tu foi o melhor Santista, ou foi ele. Não, o melhor brasileiro, assim, que ninguém esperava foi como é que era aquele triatleta bom lá de Belo Horizonte? De Minas? Casadil? Não, foi antes do Casadil, acho que foi antes do Casadil, eu esqueci o nome dele. Ah, então não lembro. A minha pergunta para o Mosquito, ele foi o melhor brasileiro. Se eu não me engano, acho que ele ficou em quinto, esse brasileiro, quinto, sexto, alguma coisa assim. Antes do Casadil, meu? Não, foi, acho que antes do Casadil. Eu não lembro qual era o nome dele, não. Triatleta bom. Mas foi uma prova O bem. Mosquito falava muito do Fernando Nabuco, mas o Fernando Nabuco era organizador, né? Ele foi organizador nessa prova. Foi ele que trouxe essa galera toda lá. Quando ele ainda era lá da Bolsa lá, né? E ele que Dinheiro, trouxe. né, cara? Dinheiro é. Mas, ô Rivaldo, quando é que tu começou? Fala do Saldanha, cara, porque eu sei assim, tu tá com 60? E um. 61. Eu tenho 55.
Eu entrei no Saldanha com 7. Então Aham. você tinha 13. Tu nadou no Saldanha até quantos anos? Acho que até os 16 anos de idade. Então tu é da turma do Ferretti, do, 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 do Lúcio, do Célio, né? Da turma Não, anterior não, à minha, né? eles eram a categoria abaixo, né? Eles eram na categoria do Rogério. Né? O Lúcio, o Célio, o Ricardo Polito, essa galera era O a Cid, molecada. né? Isso, Sidney, era tudo. Por exemplo, se eu era já juvenil, eles eram petis ainda. Quer dizer, eles são 3 anos mais novo que eu. Isso é bem fácil por causa do Rogério. Então, todos esses são 3 anos mais novo que eu. Lá que nadava comigo era eu, era o Guilherme, era o Luizinho, o Denis chegou a nadar lá também uma época, na época do Ícaro, né? Então era eu, o Vai Luizinho. cair. Hã? Vai cair? Então o Milton Guerra, Vai que ele cair. veio. Se cair, a gente. Então eles são. Essa época daí era uma época. Quer dizer, a gente sempre. Todos esses aí, praticamente todos eles, quando eu comecei a nadar lá com 9 anos, caiu? Voltou? Voltou. É, Voltou. ela vai ficar caindo. A gente volta. Tu estava falando do Milton, da turminha anterior. Isso, o Milton veio depois, né? Que ele veio junto com o Ícaro e com o Guerra, né? O Guerra, o irmão dele, mais velho, né? Mas lá da minha época mesmo, que veio lá da minha época, foi isso. Foi uma galera lá que a gente começou a nadar junto lá. Eu entrei no Saldanha com 8 anos de idade. Tu treinava com quem antes do Ícaro nas equipes, ô Rivaldo? Foi de Renzo. Com o de Renzo, cara. Foi de Renzo. Eu Primeiro peguei foi, lógico, primeiro foi o seu Júlio, né? Claro. o Aí Zequinha, depois, né? Zequinha, aí seu Júlio, aí veio de Renzo, depois o Zequinha veio depois do de Renzo, né? Aí depois veio o Ícaro, né? É porque quando eu entrei na natação, era o Zequinha na equipe A, o Ícaro na B, e Isso, O Guerra cuidava do aperfeiçoamento, e o isso, Júnior cuidava do Aprende a Nadar junto com a Suzana, com a filha do Zequinha. Eu entrei no isso. Aprende a Nadar naquela piscininha lá da frente do pescador, lá onde ele ficava ali. Aham. Aí eu passei para o aperfeiçoamento com o Guerra, logo depois o Zequinha saiu. Não cheguei a treinar com o Zequinha, mas foi assim, por muito pouquinho. Que aí o Ícaro passou para a equipe A, o Zequinha não sei para onde ele foi, acho que ele foi para o Pinheiro, se eu não me engano, não me recordo, para Hebraica. Não, acho que o Zequinha, o seu Foi para a Zequinha, federação, não me lembro. se eu não me engano, ele aposentou como técnico ali. Acho que depois ele não seguiu, não. Se eu não me engano, eu tenho quase Eu certeza. acho que ele foi para a federação. Eu acho que ele se aposentou e continuou morando ali em Santos ainda. Ele morava naquele prédio ali que tem ali no Canal 6 com a Epitácio. Naquele prédio que faz uma curva assim, que é Sim. Então, ele morava ali. Se eu não me engano, ele aposentou. Ele não dava mais treino depois que o Ícaro voltou, não. E aí o Ícaro... Foi até os 16. Eu fui até os 16. Eu parei de nadar quando que aí começou a embaralhar lá, porque naquela nossa época lá, a gente fazia o terceiro ano de manhã e à tarde cursinho, lá no Cidade Santos. E aí já não dava mais para nadar, eu estava a fim de ir logo para a faculdade. 16 para 17, né, na verdade. E aí depois eu fui... Aí eu fui para a faculdade, mas antes disso, de ir para a faculdade, nós montamos a equipe de polo lá no Internacional, né? Eu fui da turma que montou o polo aquático, que foi eu, Denis, Orelha, aquela galera toda lá. Nós formamos a primeira equipe de polo aquático do Isso antes do Internacional. Vasco, então. Eu não fui para o Vasco. Eu nem cheguei aí para o Vasco. Eu fui para esse polo aquático que a gente montou quando eu tinha 17, 18 anos. 18 anos, acho. 18 anos. Que aí depois eu fiz um ano de polo aquático lá.
E aí depois eu vim para Brasília. Eu continuei jogando polo aquático aqui. Engraçado, né? Eu acho que todo mundo que nadou ali, nos três, no Aham. Inter, no Saldanha e no Vasco, pelo menos a turma que nadou um pouquinho melhor, tal, experimentou o polo aquático, né, cara? Mesmo por uma temporada para se divertir e tal. Mas aquela lá a gente formou uma equipe e logo ganhamos o Campeonato Paulista estreante. Foi fácil, né? Era eu, Pô, Luizinho, ele, o Klaus Cleiton, não. o Klaus veio depois. O Klaus veio junto com O o Rogério. Ded, O Ded veio também em seguida, logo depois. Tinha o doutor lá, como é que era o nome dele, que era o nosso goleiro? caraca, que timaço, hein, velho? Era uma turma, todo mundo nadava pra caramba. Eu e Luizinho, a gente nadava pra burro. Então a gente ganhou Tu fácil. sabe que Aí depois eu vim para Brasília. Aí Brasília tinha uma equipe aqui muito boa também, que a gente chegou junto comigo, foi impressionante. Junto comigo vieram 3 caras do Rio de Janeiro. Um é o Murilo, que jogava no Guanabara, era titular do Guanabara. O outro era o Paulinho, que era titular do Botafogo. E o outro era o Álvaro Sanches, que muita gente fala que foi o melhor jogador de polo até hoje no do Brasil. Brasil. Fora o Perrone lá, que está na Espanha, né? Que até hoje ele é titular lá, né? Ele era filho do Perrone, que jogava na época. Mas o Álvaro era muito técnico. Aí também, quando a gente foi para lá, aí chegamos até ficar aí começamos a jogar muito campeonato aí brasileiro, tudo a gente jogava. Aí foi legal. Eu cheguei a jogar, mesmo quando eu estava aqui em Brasília, eu cheguei a ir a Santos jogar algum campeonato, um outro. Mas aí depois aí acabou. E aí eu voltei a nadar, por incrível que pareça, aqui em Brasília, junto com o polo Aí tu já aquático. tinha mudado para Brasília. Foi estudar em Brasília? Estudar, vim para a UNB aqui, né? Para a universidade. E desde lá tu mora aí. Desde lá eu moro aqui. Quer dizer, eu tive umas passagens aí em Santos, né? Que aí eu fui para Santos, acho que em 2 temporadas. Uma na temporada do ano 2000 e a outra em 90 e poucos. Mas no ano 2000 eu estava aí. Eu pedi licença aqui do meu trabalho, uma licença não remunerada, que era uma época que eu estava muito bem no triatlon, né? A época do Ironman. E estava em Santos, estava treinando aí. Nessa época eu treinei, foi o que você falou, nessa época eu treinei bem. E 2005, 2003 a 2005 que eu tive bons resultados. Mas tu começou no triatlon como, Rivaldo? Que o triatlo apareceu para tu assim? Rapaz, foi aqui em Brasília. Eu fazia polo aquático, eu estudava na UNB, né? Aí eu já comecei lá na UNB. Primeiro de tudo que eu comecei, logo que eu cheguei aqui, a terra aqui, muito pouco trânsito e tudo, eu comprei uma moto, mas eu comecei a me deslocar com uma bike. E uma bike de corrida mesmo, uma bike de 1960 e tantos, mas já com panholo, já toda uma bike italiana, toda... Eu nem lembro qual era a marca dela, mas uma bike já de ciclismo. E aí eu fazia esses trajetos para mim ir para o trabalho, para a academia, porque aí eu comecei a trabalhar aliás, academia não, no clube aqui, como técnico. Isso tu tinha que idade? Isso aí eu tinha 19, 20 anos. 19 para 20 anos. E aí, nessa época, que foi já aí eu fazia isso, estava na UNB, já dava minhas corridas e tudo. Aí, de repente, em 1984, rapaz, teve uma prova de triatlon aqui em Brasília. Aí eu já corria, gostava muito de correr numa trilha que tem lá na UNB. Uma trilha lá de 5 quilômetros que tem aqui na UNB, e eu adorava correr. Aí eu falei, aí de repente, e eu jogava polo ainda nessa época e nadava. Estava nadando ainda, campeonato absoluto aqui, adulto. Aí, rapaz, teve essa prova. Eu falei, caramba, porra. Nem sabia da existência do triatlo. Eu falei, cara, esse negócio foi feito para mim. Porra, eu nado, adoro pedalar, já tenho uma bicicleta de corrida e gosto de correr, né? Dou minhas corridas aqui na coisa.
Falei, vou começar a fazer. E quem fez essa prova aqui, na época, foi Dolabella. O pódio foi Dolabella, Alexandre Ribeiro e como é que era o nome dele lá, que era o organizador da prova Estácio de Sá? Marco Ripper. Marco Ripper. Esse foi o pódio aqui. Aí eu falei, vou começar a fazer. Isso foi em novembro de 84. Aí, em maio de 85, eu estava aí fazendo a prova do Guarujá, foi a minha primeira prova de triatlo. E sabe quem fez essa prova também? Fusquini. Fuschini. Fusquini fez essa prova aí também. Lembro até Essa hoje. foi a primeira prova que tu fez em Santos, aqui na Baixada? Primeira prova. Aí eu comecei a fazer tudo quanto é prova. Aí, em 85 já, eu já participei do circuito Werneck, que ele fazia 10 provas lá no Rio, essa prova era punk. A gente nadava lá como é que é o nome daquela praia lá? Essa prova... Fernandetiba, um negócio assim, né? Isso, exatamente. Aí a gente saía de lá, subia a Grota Funda, ia para Grumari, descia, fazia a barra inteira, largava a bicicleta lá no comecinho da barra ali e fazia os 10 quilômetros, 5 para ir, 5 para voltar. Essas provas eram seletivas para aquele campeonato que tinha no final, que era setembro, outubro, tinha a prova que depois ela virou até Malte 90. Lembra dessa cerveja? E aí vinham os gringos lá de fora, né, fazer essa prova, e quem se classificasse nessas provas. Aí era uma prova fora de série, sensacional. A gente pedalava, a gente nadava 2 km lá nessa praia, 2 quilômetros, fazia um pedal de 78 quilômetros, se eu não me engano, 80, que fazia esse percurso e fazia mais um pedaço lá em Jacarepaguá. Aí fazia esse pedal, largava a bicicleta ali, e aí a gente subia, saía correndo, subia o Juá, descia, aí fazia o circuito da meia maratona. E a gente terminava, passava toda aquela parte ali do Rio, aquela parte bonita ali, passava Leblon e terminava no meio de Copacabana. Era uma prova com 2 transições diferentes. A gente saía lá da praia, inclusive e aí o pedal largava, a bicicleta largava ali no final, no começo, né, da barra, e terminava a corrida em frente ao hotel, se não me engano, acho que é o Hilton, né, ali, Copacabana. E a gente terminava lá. Era uma prova que, meu amigo, aquilo ali era... Quer dizer, além de naquela época, tu já ter a dificuldade natural do equipamento não ser aquelas coisas, não ter clipe, as bicicletas pesadas, tu ter que pedalar de tênis com fincapé, poucas pessoas deveriam ter sapatilha naquela época, ainda tinha o agravante de que, bom, se é para ser triatlon, ele, além de ser triatlon, que já tem a dificuldade normal de ser nadar, correr, pedalar, nadar, pedalar e correr, tem que ter dificuldade no circuito também. Tem que ter subida, tem que ter paralelepípedo, tem que ter tudo, né, cara? Aquela prova era punk. Porque um ciclismo duro. Quem conhece Grota Funda ali, quem conhece Grumari, aquele pedaço todo, e a barra você vai pedalar. Quem vem de lá vai pegar vento contra o tempo todo. O vento na barra é sempre vento que vem do começo para lá, para o final. Maral, né? Exatamente, que ele vai em direção ao Pontal, né? A barra é muito aberta, né, Rivaldo? Ela é muito desprotegida, né? Exatamente, ali a prova é dura. Aí eu fiz no outro ano também, em 86, que acho que foi a prova em setembro, participando dessas provas, e aí foi que em outubro de 86, acho que um mês depois de eu fazer essa prova, é que eu sofri um acidente e perdi a perna. 86 tu perdeu a perna? 86, outubro de 86, na Semana da Criança, naquela Semana da Criança. Estava numa excursão, já dava aula numa escola, num colégio Rosário aqui, eu era professor de Educação Física, e a gente estava numa excursão para Salvador, com um grupo da escola formando de 8ª série, num ônibus, né? Aí o ônibus colidiu, foi aí que eu perdi a perna.
Que aqui naquela época não tinha jeito, né? Fazer triatlon, o meu treinamento de triatlon era esse. A natação era o polo aquático à noite, né? Que era o treino, a minha natação era ali. O ciclismo é que eu já estava entrando, eu treinava lá com uma molecada que estudava de manhã. Nosso treino era 1h da tarde, 1h30 da tarde. E a corrida, minha corrida era para ir para o trabalho também correndo, que eu dava aula numa academia e eu ia correndo de manhã. Então era esse o Então tu treino. acabou competindo pouco, né? Tu acabou competindo pouco com as duas pernas do triatlo, né? Foi pouco, exatamente. Mas nessas provas aí já eu estava sempre chegando já entre os primeiros colocados. Já todas as provas lá no Rio, eu já chegava, né? A prova que mesmo aqui em Brasília, o Armando lembra até hoje. O Armando me deu na cabeça lá no final, para variar, né? Que ele sempre fazia isso, né? Ele O adora. Armando, acho que foi um dos caras, um dos melhores estrategistas de triatlon que eu já vi do Brasil, viu, Não, cara? sprint. O cara no sprint lá ele era um fenômeno, né? O cara. E ele deu na minha cabeça lá numa prova aqui em Brasília. Mas eu Tu chegava. competiu um pouco em Santos também, né, Rivaldo? Chegava junto com o Garçom, então a gente sempre disputava a prova, essa galera daí, entendeu? Eu já chegava junto com eles, Marco Ripper ficava pau da vida, porque eu surgi do nada e comecei a esbarrar com ele, eu fazia o mesmo nível que ele, né? Mas aí eu já estava em evolução ali bem grande, já no triatlo, né? E só com 1 ano e pouco, eu já falei assim, não, quero ser o melhor do Brasil nessa porcaria aqui. E assim, eu tava treinando bem, tava começando a evoluir nos treinos e tudo mais, começando a aprender, né? E aí é que eu tive o acidente. Cara, tu fala de uns nomes aí que aí eu fico observando a cronologia do triatlon até hoje assim. Aí eu fico pensando o quanto deveria ser difícil para você ser o melhor do Brasil naquela época, cara, porque hoje os caras competem assim contra praticamente ninguém hoje, né, Rivaldo? Se desponta alguém. Agora, pô, imagina tu competir com o Mosquito, com o Marco Ripper, com o Roger de Moraes, com o Armando, com o Garzon, com o, com o Dolabella. Dolabella, Marco, esses caras, Saldanha, né, meu? Ricardo Saldanha. Ricardo Saldanha aí. Ricardo Cara, Saldanha, tinha a uma. prova Tinha aqui uma também foi a mesma coisa. A gente saiu para correr, corremos 8 quilômetros juntos. Fizemos a natação, ele saiu um pouco. Saímos juntos na natação, ele já tinha mais prática, fez uma transição mais rápida. Aí, quando eu passei por ele na bicicleta, a gente ficou um, outro, tudo pedalando junto. Na corrida, aguentei, aí ele também me ganhou aqui uma prova aqui em Brasília. Ele ganhou e eu fiquei em segundo. Quem? Ricardo. Não foi o Ricardo. Alto. Desculpa, não foi o Ricardo, não. Foi antes do Ricardo, eu esqueci o nome dele. Era do Rio também. Era um outro que despontava lá no Rio também. E tinha o... Como é que era o nome dele lá? O outro que era do Rio também, que era bom? Era o Canalonga? Roger de Moraes? Não, Canalonga? Não tinha um Canalonga? Nessa época também? Canalonga. Também tinha. Então, mas a maioria da galera era tudo de lá, né? Era tudo disso aí. Depois já logo E tu começou a competiu um aparecer. pouco em Santos, né, Rivaldo? Não, competi bastante em Santos. Competi muito. Mas Eu competi Troféu muito. Brasil e o Internacional, tudo eu digo. Internacional, quando chegou no, sei lá, acho que é o 21º, eu fiz até 2005, né? Desculpa, eu fiz até 2010. Que inclusive foi minha despedida do triatlo. Eu falei, não, eu quero minha despedida no triatlo no internacional. E foi a minha última prova, eu nunca mais fiz prova depois dessa. Em 2010, quantas provas tinha? Você lembra quando é que começou, não? Eu não No lembro. circuito? Quando começou o internacional? O Internacional começou em 91, né? Não Foi foi? no... Ou 92. 92, que ganhou o Scott Molina. Foi o ano que morreu o menino no calor lá, né? Isso, um colegão meu, inclusive. Ele tomou a última cerveja comigo, num dia anterior aí no shopping ali no Gonzaga. É daqui de Brasília, ele, né? Ah, é?
Ele era daqui de Brasília. Ele, inclusive, naquela época, ele estava de férias, ele trabalhava com... Sabe onde ele trabalhava? No iate do Nelson Piquet. É mesmo? É, verdade. Lá em Mônaco. Ele trabalhava lá em Mônaco e aí ele estava de folga, estava aqui no Brasil, passando os dias e foi fazer a prova. E aí não Caraca, sabia eu não sabia disso não, cara. ele não sabia, acho que, desse problema que ele tinha no coração. Né? É um problema que ele tinha no coração. No entanto, que outros colegas que tiveram com ele, que encontraram ele sentado ali na... Também aquela prova foi punk, né? Muito quente, né? Na hora do almoço, né? Aquela ali, um gringo lá, um branquelo lá desmaiou, e a corrida ia lá para Epitácio Pessoa, entrava lá aquela parte lá como é que é o nome lá? Lá do cais. Porra, meu amigo. E foi ali que ele sentou, ele estava passando mal, sentou no meio-fio, perguntaram para ele, e aí, você está bem e tal, não sei o quê? Ele falou, não, estou bem. Eu vou ficar aqui descansando um pouco, depois eu vou ver se eu continuo a prova ou não. Aí, conversando, o pessoal conversando com ele, ele, puf, caiu de lado. Foi assim. Estava infartando já. Algum problema que ele teve. E a gente tomou uma cervejinha aí para relaxar aí logo depois do simpósio, a gente foi ali no shopping ali do... E essa prova tu fez? O primeiro internacional tu fez? Eu fiz. Até 2010, eu furei um. Dos 18 que tiveram, ou 19 que teve, em 2010, eu não fui em apenas um internacional. Eu fui em todos os internacionais. Eu só não tinha ido em um. E o Ironman? Quando é que começou com essa coisa de Ironman aí, cara? Rapaz, o Ironman você nem sabe, né? Deixa eu te perguntar antes de tu começar a falar. Tu entrou no Ironman motivado por aquele Maquilin lá? Maquilin, né? Não. Aquele foi... Ele começou junto comigo. Ele fez uma prova junto comigo em 1990. E ele parou no ciclismo. Ele parou no comecinho da corrida. Eu vou te contar uma história que é bem legal. Em 1985, em 1986, né? Olha só, um mês antes, o Núbio me emprestou uma fita do Ironman, um cassete, de 1985. Pode procurar aí que tu vai ver e vai lembrar. Quem ganhou, inclusive quem ganhou essa prova e tudo. E aí, tu sabe que todo filme do Ironman, eles começam a mostrar vários, além dos primeiros colocados, eles mostram algumas pessoas que são diferenciadas, né? Aí mostrou a Madonna, né, que é aquela senhorinha já que era freira. Madonna Buda. Isso. Mostrou um senhor de 80 anos que fez a prova, que completou a prova. Mostrou um outro cara Jim que era... Ward. um outro Jim que Ward. era... Eu esqueci Jim o nome Ward, dele. o nome dele. Eu tenho esses filmes todos. 85. A prova foi de 85. Aí tinha mostrou também um empresário que era pai do que ficou em segundo colocado. Ele era pai dele, aí mostrou como é que ele conseguia treinar, porque ele era um alto executivo e fazia a dança que ele fazia para poder conseguir treinar. E também mostrou o Pat Griscos, que era um rapaz amputado. Foi o primeiro amputado a completar o Ironman. Aí então não foi aquele Dave McLean lá, não? Não foi ele. O primeiro amputado foi Pat Griscos. Se você ver no vídeo de 85, vai contar a história dele. Aí mostrou como é que ele sofreu acidente e tudo. Inclusive ele correndo, a mãe dele pedalando do lado, ele treinando corrida e tudo. E aí, rapaz, quando eu vi aquilo ali, me arrepiou todo, né? Vendo aquele cara completar uma prova. Aí eu liguei para o meu técnico de polo aquático. E que ele me ajudava nos treinos, assim, apesar que eu treinava tudo separado. Treinava com ele ciclismo, treinava com um técnico de atletismo aqui, o professor João, que era fantástico, de atletismo, e treinava com outro técnico de ciclismo. Eu treinava tudo separado. E com equipes separadas também. E aí eu cheguei e peguei o telefone e falei, Azaurito, você tem que ver um filme que eu vi aqui do Ironman.
um moleque com uma perna mecânica completando a prova. Rapaz. Eu falei, porra, se esse cara completa a prova, com uma perna mecânica, eu vou lá fazer esse Ironman. Ele falou, vamos embora, vamos treinar, o ano que vem a gente está lá. Um mês depois eu sofri um acidente e fiquei igualzinho a ele. A mesma coisa. A mesma perna e tudo. Então, de eu ter visto aquilo lá, foi a melhor coisa que aconteceu para mim por conta do acidente, né? Porque na hora que eu estava naquela situação e primeiro tentaram salvar minha perna, eu fiquei 3 dias, né? Passei por uma cirurgia punk aí de 11 horas de cirurgia para tentar salvar a perna. A tua perna ficou embaixo do banco, né, Rivaldo? Não, uma madeira atravessou, uma madeira do caminhão que o ônibus bateu, atravessou minha perna. Aí tiveram que cortar a madeira para tirar a perna. E isso aí foi lá no interior lá da Bahia. Foi punk, porque teve que ir um aviãozinho aqui, monomotor, aqui, para ir lá me pegar numa fazenda, eu debaixo do 40 graus de temperatura, lá dentro da Kombi onde eu estava esperando, devia estar 80. E aí eu perdi muito sangue, né? Os caras falaram, todo mundo, sem dúvidas, falou que eu só sobrevivi porque eu era um baita de um atleta por muitos anos, né? Eu era triatleta naquela época, né? Então, eu cheguei e disse que todo mundo que me viu entrando no hospital estava cinza já. Estava cinza. E aí fizeram logo que eu entrei, fizeram a cirurgia que começou... meu acidente foi 6 da manhã, 6 da tarde eu cheguei em Brasília, e quando eram mais 8 horas da noite começou a cirurgia, terminou 6 horas da manhã do dia seguinte. Para tentar ligar todos ligar todos a parte de nervos, de musculatura, tudo. Aí tentaram, mas só que quando deu 3 dias começou a gangrena. Por conta que eu fiquei muitas horas, né, com infecção, porque eu fiquei com aquela... Os caras não fizeram nada. No interior da Bahia não tinha nem anestésico. Os caras só fizeram botar uma madeira do lado, enrolar com um pano e eu vim para cá. Vim para Brasília. Então, na hora toda, e aí os médicos vieram falar comigo, né? Falaram, olha, Rivaldo, está acontecendo isso, isso e isso. Né? Eu acho que isso também me ajudou, porque eu estava consciente o tempo todo, sabendo o que estava acontecendo e participei do processo todo. Aí eles falaram, Rivaldo, a gangrena está em uma fase de gangrena muito avançada, vamos precisar amputar sua perna, queria que você autorize. Eu falei, faz o que vocês quiserem, o que tiver que fazer para mim ficar vivo, manda bala. E nisso que eu estava assinando ali, na hora que eu terminei de assinar, eu falei, caramba, eu vou ficar sem perna. Cara, mas eu vi um filme há 1 mês atrás com um cara que completou. Se esse cara aí fez a coisa da prova, vão amputar minha perna e eu vou fazer isso. Tu tinha assistido o filme antes do acidente, cara? 1 mês antes. 1 mês antes. 1 mês Caraca, antes. Caraca, meu. 1 mês antes. E aquilo ali ficou na... Isso me ajudou muito. Mas para lá se não fosse aquele filme, eu poderia ter ficado, né, numa situação ali bem mais difícil de cabeça, né? Mas por ter passado por esse processo todo e ter visto esse filme anteriormente, e aí quando chegou em 1990, eu fui lá fazer um Ironman, lá na Havaí. Aí eu consegui ir lá fazer o Ironman. Foi a primeira prova. Aí depois 90? 1990. Aí depois... E como é que tu classificou para o Ironman do Havaí? Tem umas... naquela época do Iron, aliás, é até hoje, você tem umas vagas de convidado para deficiente. Que legal, meu. Entendeu? Então, aí eu consegui essa vaga. Se eu não me engano, acho que eu tentei 89, não consegui, aí em 90 eu consegui. Aí fui para lá. Aí depois, quando eu voltei, eu comecei a entrar no esporte paralímpico. Aí eu falei, opa, aí me falaram, né? Falaram, Rivaldo, tem as Paralimpíadas e tal, por que você não começa a treinar para as Paralimpíadas? Aí eu continuei fazendo triatlo, mas aí larguei da distância de Ironman, e aí fiquei me dedicando a provas mais curtas. Foi aí que eu comecei a fazer direto prova, né? Olímpica, o Troféu Brasil, tudo, né? E eu competi aí tanto no triatlo internacional como no Troféu Brasil, eu competia na elite, né? Não sei se você sabe. Eu lembro.
E eu lembro também, porque assim, eu acho que a gente tem que experimentar para aprender ou ficar levando na cabeça a vida inteira. E aí, cara, eu comecei a entrar no triatlon, Rivaldo, a minha vida inteira, eu nadei 100, 200 livre e 100, 200 costas. Eu sempre fui velocista. Sempre treinei muito, mas sempre fui velocista. E o triatlo não tem nada a ver com velocidade, né, cara? O triatlo é... Aí, cara, um dia me convidaram, vamos fazer o meu Ironman de Pirassununga? 99, foi a primeira prova. Falei, vamos lá. E treinando aquele tiquinho. Falei, Jesus, cara. Eu fiz 4 horas e 46 aquele triatlon e não acabava, aquilo não acabava. Eu dei um hiatozinho. Hã? Fez bem, o tempo foi bom. 99, não, mentira. Antes de 99, não. Essa foi a segunda prova. Eu já fiz melhor. A primeira prova que eu fiz longa foi o 2/3 em Porto Seguro, em 97. Porque todo ano era meio Ironman. Aí eu estava treinando ali com o pessoal, vai ser meio Ironman, vai ser... Aí no ano seguinte, não, vai ser 2/3. Aí eu falei, vamos lá. Aí eu sofri que nem um cavalo, cara. Sofri muito. Eu andei 14 quilômetros daquela prova na corrida. Sofri, já terminei o ciclismo com cãibra, mas terminei. Eu não me permitia não completar uma prova. Por mais que eu tivesse mal, eu achava que aquilo ia ser um deboche para tanto dinheiro, tanto investimento. Aí tudo bem. Aí em 99 eu fui lá, eu fiz a prova de Pirassununga, eu fiz bem. Aí eu falei, agora eu vou dar mais um tempinho, eu estava bem no ciclismo, competindo no ciclismo. Aí em 2004 eu fui assistir em Florianópolis o Ironman. Aí eu me empolguei, né, cara? Eu estava treinando bem, então eu falei, eu vou fazer esse negócio aí. Só que, por mais que a gente seja formado, tal, eu comecei a treinar muito cedo, cara. Eu comecei a treinar no dia seguinte que eu voltei do Ironman para treinar. Eu falei, treinei o ano inteiro. Quando eu cheguei no Ironman, cara, eu não tinha mais saco, sabe, cara? Em 2005. E foi em 2005 o pior ano do Ironman, eu acho, cara. Porque ventava dentro do banheiro de casa, né, cara? E aí eu vejo... Foi minha melhor prova. Eu entreguei a bicicleta junto com o Luiz Carlos Velhinho lá e com o Alexandre Ribeiro. Eu falei, pô, não pode estar acontecendo isso, cara. Eu pedalei muito para entregar a bicicleta com esses caras. E aí, a tartaruga desceu o casco nas minhas costas, eu demorei 5 horas de caminhada para terminar a prova. Aí eu chego lá na premiação, campeão da categoria. Eu falei, pô, campeão da categoria amputado, né? Não, campeão da categoria mesmo. O cara competiu com os caras todos e ganhou sem a pena. Eu falei, não acredito, meu. Esse cara é muito louco, velho. Tô falando de ti, né, cara? Aí eu descobri que eu não tenho disciplina para treinar para prova longa, Rivaldo. Aí eu abri mão de prova longa, porque tu tem que ser disciplinado para competir bem, cara. E eu nunca tive, cara. Eu sempre... Como eu fui disciplinado a vida inteira na natação, o triatlo entrou na minha vida para ser uma diversão. Você está entendendo? Eu saía para pedalar com os caras para me divertir. Eu não queria planilha, eu não queria ter uma rotina certinha de... Paguei alguns preços. Essa prova foi com certeza, de longe, a prova de 2005, a mais difícil que teve do Ironman. Foi, é considerada, aquela prova foi absurda. O mar estava muito agitado. Depois a gente fez um pedal. Os 90 primeiros até mais ou menos, mas os últimos 90 o vento estava... A segunda volta ventou muito lá no lado da beira-mar, né, cara? Tu não conseguia pedalar lá. Lembra disso? Lembra, lógico que eu lembro. Eu larguei essa bicicleta aí entre os 20 primeiros do geral. Quando eu saí para correr, mesmo assim fiz uma corrida boa. No entanto, que eu ganhei a categoria e fiquei em 56º geral nessa prova. Se eu não me engano, acho que foi o último ano que largou todo mundo junto, né, Rivaldo? Sem ondas, né? Porque depois eu não fiz mais. Foi minha última prova do Ironman. Mesmo? A última prova, exatamente. Eu não fiz mais. Não, desculpa. 2005, não. Eu fiz mais duas. Eu fiz lá em Hot depois. Eu fiz maio essa, depois fiz em Hot. Aí, e no Havaí? Essa prova daí do Brasil, de 2005, eu fui lá para fazer 9h30. Eu falei, 9h30?
Eu falei, eu não vou abaixar de 10, eu vou abaixar muito de 10. Eu vou fazer 9h30. Era a minha ideia fazer 9h30. No entanto, que 10 se eu não me engano, acho que eu fiz 10h14 ou 10, 10h15. 12. 10h12, ou 10h13, alguma coisa assim. Ah. No entanto, que dá para se sacar que eu iria fazer os 9h30, porque se você olhar As parciais. os resultados anteriores, os Ironmans anteriores e os posteriores, o Galindes estava chegando já com 8h20, todas as provas. Ele e o outro argentino lá, 8h15, 8h18, 8h20. Sturla. Isso. E quem ganhou nesse ano foi o alemão, com 8h52, e o Galindes em segundo, com 9 horas. Quer dizer, o Galindes piorou nessa prova daí mais de 40 minutos. Então, a minha expectativa seria realmente de fazer 8h30, nem que fosse 8h39, mas eu ia fazer. E também Mas foi um provão, né, cara? eu achei que ia fazer também por conta daquele que eu participei daquele problema lá daquela prova. Lembra aquela que deu aquela zebra toda lá? Da natação? Qual? Aquela que teve a natação, que eu estava eu estava em terceiro, quarto ali na natação. O cara Em Floripa? o cara cortou a boia ali, eu vim com ele junto. E aí chegou, na hora que a gente saiu, chegou na areia, o Núbio volta. Eu falei, que volta o caralho? A gente não fez uma última boia, pô. Foi uma natação, ainda era longa, não era 2 voltas. E a boia estava na... A natação fazia um triângulo, né? Tu ia lá pro alto mar, aí ia lá perto da rocha, lá das pedras, e voltava contra a correnteza. Só que na direção do sol. Então, na hora que deu a boia e os caras voltaram, eu entrei. Aí veio eu, um alemão, mais não sei, mais o menino aí do interior de São Paulo, que é técnico também, que fez prova longa junto com o Alexandre. Como é que é o nome dele? Que faz, faz aqueles Ultramens também, fez lá junto com o Alexandre. Que é daí do interior, daí de São Paulo. Ele é personal, ele é técnico de triatlon hoje. Não. Eu vou lembrar já o nome dele. Ele estava junto também. Aí tiveram vários que vieram comigo. Na hora que a gente saiu, não me mandou voltar, e eu não voltei. E aí eu e mais uns 3 não voltou, inclusive esse alemão. E aí o pessoal voltou, só foi na boia ali na frente, ficaram esperando os outros voltar para vir. Então, eu saí da água, se eu não me engano, que eu sempre saí aí com 50, 51 minutos, eu acho que eu saí com 39 minutos da água. Cara de pau! Aí, não, e eu fiz o ciclismo, sabe uma prova perfeita? Eu fiz um ciclismo animal. Sabe quando que que acho que foi o segundo colocado, o chileno lá, o Christian Bustos, me passou? No quilômetro 118, 115 a 120 da bike. Eu sozinho, ninguém. Eu estava muito... que eu saí e fiquei isolado, fiquei num buraco lá, pedalando sozinho. Pedalei 180 quilômetros sem ver ninguém. E aí o Christian Bustos me passou, aí depois só um outro foi... Aí na hora que a gente chegou para sair para correr, estava lá esse alemão. E aí o alemão falou, fomos desclassificados. Aí o pessoal falou, foi desclassificado. Aí eu falei, não, eu vou... Eu falei, não, deixa eu completar essa prova aí, eu vou correr. Aí falou, você vai, eu vou junto contigo. Aí o alemão veio e saiu correndo comigo. Aí a gente saiu e fomos correndo. Aí corremos junto 30 quilômetros. Foi aí que a Fernanda Keller só pegou a gente no quilômetro 32, 34, mais ou menos, e ele correu com a Fernanda Keller. E aí eu cheguei nessa prova com 10 horas e 36. Aí, se tivesse a natação completa, eu ia fazer lá mais, sei lá, uns 10 e... 9, aliás, 9h36. Eu ia fazer uns 9h50, mais ou menos. Fiz uma corrida espetacular. Fiz 9... Essa daí também era casca grossa, né, Rivaldo? A Fernanda, né? Não, a Fernanda é incrível, né? Aquela ali... Ela é isso que você falou, né? Ela é muito disciplinada. Uma vez ou outra, eu ia lá treinar com o pessoal lá em Niterói, né, que o Alexandre me chamava, o Armando me chamava.
ela é disciplina demais. Ela treinava muito também, né? Então, isso realmente tem que ter. Essa minha disciplina para o treino, na verdade, eu só pensava nisso. Eu treinava, não era para fazer a prova, fazer um tempo, fazer não sei o que, não. Eu treinava para não sofrer na prova. Então, eu Ela nunca... faz uma. Ela É. fez agora uma. Ela fez uma série pro canal Off Aham. que ela voltou ao Havaí para fazer a prova de triatlon do percurso antigo, onde foi originalmente em Maui, lá que o pessoal saía, não em Ravi, lá, não Sim, em sim. Kaialuacone. Aí ela foi com um cara que é lá, que mora no Havaí, lá, que foi técnico dela também. Esqueci o Aham. nome do cara agora. Aí ela falando, porque E dá a assim. volta na ilha, né? Que é a volta na Oi? ilha. É que é a Dá uma volta. volta na ilha, É É isso. muito legal a série. Mas aí, assim, eu sempre tive um senão com a Fernanda, que eu sempre achei, assistindo, pô, eu tenho aqui no meu HD externo todas as provas do Ironman do Havaí, todas. Eu consegui pegar na internet de um jeito ou do outro. Eu tenho um arquivo de todos os Ironman. Eu só não tenho, acho que os 4 ou 5 primeiros. Mas de 83 para cá eu tenho todos. 84 para cá eu tenho todos. E aí, cara, eu sempre achei que assim, sempre que a Fernanda foi colocada à prova com outras competidoras, ela nunca foi. Ela Uhum. nunca excedeu. Sabe assim, ela sempre teve ali na ponta, mas quando alguém encostou do lado dela, ela nunca foi. Foi assim com aquela canadense, foi assim com a Heather Fear lá, aquela alemã, algumas Uhum. vezes. E aí ela falando nesse documentário aí do Off, ela falando, não, eu nunca expus o meu corpo além daquilo que eu achava que era saudável, mesmo competindo. Eu nunca corri riscos. Aí eu entendi por Uhum. que teve gente que... Ela sabia o limite dela, né? Exatamente. Tanto Pô, que mas a teve mulher foi terceira 5 vezes, né? 5 vezes, quatro, cinco não sei vezes. quantas vezes. 5 vezes, acho que foi 5 vezes. No entanto, que tem uma dessas de terceiro colocado foi que ela passou Ela aquela. não precisava fazer aquilo, né, Rivaldo? Na verdade, aquilo que eu falei, ó, se fosse uma outra prova, um olímpico, uma prova, qualquer outra prova, eu acho que ela, com certeza, ela teria parado ali e teria ido com ela. Mas o Ironman, eu não sei, a gente chega tão desnorteado e ela deve ter escutado tanta coisa na cabeça dela, porque o pessoal está acompanhando. É. Pegar, tu vai conseguir, tu vai. E aí, na hora que ela viu a oportunidade, ela foi com tanta informação que ela ficou recebendo do técnico dela, do marido dela, de uma paulada de gente que estava ali e pressionou. O técnico dela, como é que era o nome dele? Eu esqueci, que foi durante praticamente a vida toda dela, foi o mesmo técnico, né? Então, ele com certeza ele estava ali, ele incentivando e tudo, mas aí na hora que ela chegou e acho que ela viu a menina ali, ela quis passar. Ela não, acho que ela não teve a É que ela capacidade deu uma ombrada na lá mulher, né, Rivaldo? para Ela deu uma meio assimilar que a ombrada, situação. assim, né, cara? Tinha muita gente em cima da Paula Newby Fraser, né, cara? E eu acho que ela não conseguiu assimilar a situação. Então eu não culpo pelo aquilo que fez, porque eu não sei. Eu falei, se fosse Mas eu, ela tomou porrada de tudo quanto foi lado, né, por causa disso aí lá, né? com certeza, com certeza. Mas mesmo assim ela não perdeu Não, ela tá no Hall da Fama lá, não tá? Ela não tá no Hall da Fama do Iron Man lá no Havaí, cara? Ela é considerada até hoje, todo mundo fala, né? Que ela é a Miss Constance, né? Ela é considerada Miss Constance porque ela sempre ficou entre as primeiras. Ela teve uma sequência de quantas provas? 25 anos de prova e sempre ali, entre as 10. 20 Ironmans entre as 10 primeiras, sendo que 5 delas entre as 5. E não nadando nada, né, cara? Porque ela era um prego na natação, né, cara? Se essa Prego. mulher nadasse um pouquinho a mais, que ela saísse ali assim, vai,
não 10 minutos, 12, mas 6 minutos, 5, que não precisasse se esforçar tanto no ciclismo para chegar com a corrida que ela tinha ganho prova no Ironman. Ah, eu também acho que tinha, com certeza. Eu acho que você falou, Natação sempre foi um... se ela conseguir, e principalmente porque ela ia ter também, ia sair mais inteira, né, para pedalar. Porque Mas vem cá, ela sofria na água. Ela entrava na bicicleta, ela já com uma... desgastada, né? Eu era totalmente diferente. Minha prova começava na hora que eu sentava a bunda no cilindro. Natação era natação esticada, eu nadava bem, tinha uma natação boa. Então, eu vinha ainda por cima, na hora que eu colocava roupa, vixe, eu voava abaixo. O nadador tem essa facilidade, né? Porque se tu aprende a nadar a longa distância no mar ou na piscina, tu logo ali depois daquela largada inicial, tu consegue encaixar um ritmo de equilíbrio e tu nada equilibrado e forte. Os caras não, os caras têm que se acabar para nadar forte, né? E a gente consegue nadar equilibrado e forte, Exatamente. né? Exatamente. Então, Legal. Se você está fazendo uma prova lá e se você tem uma natação, por exemplo, que você faz um Ironman nadando 1,15 para cada 100 metros, se você nada para 1,16, você já entra no steady state, assim, você fica numa situação Exatamente. confortável, tirando 1 segundo só para cada 100 metros. Que não é Então, nada. o nadador tem isso, né? Então, a gente fala, quantas coisas você chega lá e vai fazer uns tiros lá, Você baixa de 10 400, batimentos na tua frequência cardíaca. tu tem que fazer a série de 400, tudo para 5 minutos. Se tu faz para 5 e 5, vixe, tu chega tranquilo. Né? Agora, se tu faz para 5, 4,58, tu já começa a afogar. Então, o nadador, principalmente o nadador de longa distância, né? Ele tem aquele equilíbrio ali, o nadador tem E isso. aí Agora, quem não nada sofre muito com isso. a Ô, Fernanda, meu, a Fernanda sofria. tem uma lenda aí que eu sempre ouvi, eu acho que eu nunca falei contigo sobre isso. Acho que tu foi sacaneado lá no Havaí, com uma prova lá que tu fez o tempo, os caras não quiseram andar. É sério esse negócio aí? Tu bateu o Não, recorde lá, não? O não, pessoal não. sempre jogou essa lenda aí, que tu tinha Não, batido o recorde do cara lá. não, eu bati e o recorde é meu até hoje. Ah, do Havaí, o recorde é teu? É meu até hoje. Desde 2003. Cara, que eu tô Tem falando 18, com o recordista do Havaí, cara. É não, brincadeira, mano. 18 anos. E eu também sou o único que fez abaixo de 10 até hoje, numa distância de Ironman. Lá no Havaí? Não, eu fiz na Alemanha. 9,57. No Havaí eu fiz 10,30. Amputado. Amputado, 10,30. Porque Amputado o de coisa, o perna. coisa tem O recorde era dele 10,41. E eu fiz o 10,70. italiano tem 9,18, Quem? 9,28. O Italiano. Alessandro Zanardi, Mas aquilo é cadeira de rodas, aquilo é outro. é, Aquilo ali é outra coisa. No entanto que tem aquele alemão, o holandês voador lá, que tem abaixo de 9. Aquilo ali é por conta olha o da... CB aí. Hoje o ciclismo deles, aquele ciclismo deitado que eles fazem, é muito veloz, né? Então, o cara mesmo aqui, esse holandês, ele faz os 20 km aqui para 28 e pouco. E a maratona deles é 1h20, né? É. Entendeu? A maratona deles é muito forte. Então, e esse holandês mesmo, ele nada muito bem. E aí pode... Então, eles conseguem ter... Acabou que agora eles já têm uma vantagem. Agora, para amputado, eu sou... o recorde é meu. Era 10,41. Em 2003, eu baixei para 10,30. 10,15? 10,30 Lá no Havaí, é teu recorde. é meu recorde. 10,30. Ninguém Ô, meu, tem... vou falar uma coisa para você. E também, E depois, em 2005, é que eu fiz os 9,57. E aí eu parei de fazer prova. Eu falei, não, tudo que eu queria fazer eu já fiz. Batei o recorde do Havaí, bati o recorde, abaixei das 10 horas e agora eu falei, estou satisfeito. E aí também a idade fui pegando, uma série de coisas foi acontecendo, trabalho e tudo. Patrocínios aqui no Brasil começaram a ficar difíceis, né? tem que Aí trabalhar, né? a Brasil Telecom fechou, né, o esporte, eu estava na Brasil Telecom nessa época.
Aí eu até poderia voltar lá para o Pão de Açúcar, né, que eu fui tantos anos e saí com muito agradecido lá pelo João Paulo. E aí ele falou, não, Rivaldo, quando você quiser voltar, as portas estão abertas. Mas eu nem quis mais voltar. Eu falei, não, eu fiz tudo que queria fazer e aí encerrei a carreira em 2000. Ainda continuei fazendo por brincadeira, algumas provinhas. E aí 2010 chega. comecei a treinar menos, né? Aí você falou do negócio de sofrer. Aí teve uma prova que eu fui fazer, e eu fazia aquela prova tão bem, rapaz. Ubatuba e Pirassununga. Pirassununga eu andava de costas, né? Porque aquele percurso ali era uma moleza para mim, eu gostava. E Ubatuba era uma prova dura, porque era aquele chão lá, um chão muito cascalhudo, né? A bicicleta. Eu fiz esse meio Ironman contigo. Eu lembro. Eu fiz vários meio Ironmans lá. Sextavado. E fora tinha aquela subida na corrida e tudo. Era na Praia Vermelha. É um percurso que eu gostava. E aí teve um ano, não sei se foi 2007, 2008, meu amigo, eu sofri ali. Eu falei, não dá, chega, porque é aquele negócio que você falou, né? De ter aquela. Eu não conseguia mais treinar para fazer uma prova daquela. Aí, de repente, eu nadei, comecei a fazer o ciclismo no mesmo ritmo que fazia. Na volta ali, começou o bicho a pegar. Na hora que eu entrei na corrida, eu falei, pelo amor de Deus. A primeira foi 2005, né? Aí eu falei, agora... Não, mas esse daí, acho que foi do que eu sofri lá, que eu acho que foi 2008, alguma coisa assim, não lembro quando. Pirassununga também eu fazia, né? Fiz umas provas lá em Pirassununga. O meu Ironman eu adorava, o meu Ironman. Ironman era muito, eu gostava muito. Meu Ironman era legal. É bem legal, eu acho a distância ideal. Agora, Ironman precisa ter, e eu falo, aquele negócio que você falou, a disciplina, eu treinava para não sofrer nas provas. Era para fazer a Rivaldo, prova... eu vi falando em sofrimento, cara, 2010, eu fui assistir o Ironman em Florianópolis. E aí eu já tinha andado pela estrada, já tinha em todos os carros, em todos os lugares, eu estava de mountain bike, eu falei, eu vou ver a galera lá na subidinha da igrejinha lá, vou dar uma olhada lá. Aí esse ano, cara, tinha um espanhol, cadeirante, não me lembro o nome dele, acho que era Fernando Ordonez, se não me engano, tal, não sei se tu tem mais intimidade com esses caras, o cara Não. era cadeirante, cara. Ordonez, um negócio assim. Cara, o cara teve que subir de costas na hora da corrida, aquela cadeirinha igual do motorzinho, e o cara ia fazendo assim com a mão, ó, e ele ia subindo de centímetros, cara. E aí as pessoas, deixa eu te ajudar, e tinha um cara da organização, engravatado, falou, ninguém pode pôr a mão no cara. Se alguém der alguma ajuda, o cara tá desclassificado. E ele demorou uma eternidade para subir aquilo. E aí ele tinha que descer, aí ele tinha que ir lá em Canasvieiras, aí ele tinha que voltar, que a subida de Canasvieiras era pior. Rivaldo, eu falei, Jesus amado do céu. E aí o cara terminou a prova lá na frente do motorzinho ainda, o motorzinho chegou um pouco depois. Cara... Se você vê esse filme de 85, que eu te falei, onde tem um amputado correndo, tinha um cadeirante e mostra ele nas subidas também de costa. Não, desculpa. Tá, não foi nesse não. Esse aí foi um vídeo que colocaram, que era da Pfizer, que era um vídeo motivacional. E aí botaram esse cadeirante, e aí eles ligando o Ironman com isso para a empresa Pfizer, para os trabalhadores deles. Então, eles falando exatamente isso. Muitas vezes você tem que andar para trás, né? Andar ou fazer força para trás para você avançar lá na frente. E aí mostrou esse cadeirante fazendo o Ironman do Havaí e mostrou a conexão que tinha das fases que ele tem na prova com o trabalho. Então, eu falava exatamente, tem vezes que você tem que andar para trás, né? Fazer força para trás, mas para você ir na frente lá na frente. E eu mostrei esse vídeo pro Mosquito, aí o Mosquito falou, Silvão, e esse Fernando Ordonez, ele tem
ele ainda tem a mobilidade de quadril, porque a lesão dele não é tão grave que nem a do motorzinho. O motorzinho não tem a mobilidade do quadril. Então o motorzinho tinha que fazer parado. Esse cara conseguia movimentar ainda. Nossa, cara. Rivaldão, ó, 1h30. Quer continuar depois, numa outra semana? Pode ser, só chamar. Para não ficar cansativo para tu, para depois para publicar. Estou de boa. Amanhã eu vou fazer a terceira com o Mosquito, cara. O Mosquito fala pra caramba, mais do que eu. Amanhã eu já vou fazer a terceira com o Mosquito. E aí com o Núbio eu vou fazer na quinta. Aí se tu quiser combinar, a gente semana que vem, se tu tiver de boa, quando tu tiver de boa, a gente combina. Não, combinamos sim. Porque tu tem muita coisa para contar aí, pô, foi legal demais. Não, legal, bacana. Eu acho que tanto Mosquito como tiveram, principalmente Mosquito, né? Mosquito, acho que em relação à história do triatlon aí de Santos, ele realmente tem muita coisa, né? Eu é que muitas vezes ficava, mesmo morando em Brasília, eu fazia as competições aí em Santos. E teve muita prova em Santos, você pode perguntar isso para o Núbio. Eu saía daqui só com tênis e sunga na coisa e pegava a bicicleta do Núbio emprestada para fazer as provas. Aquela Kestrel, chegava, ia lá, pegava o centímetro, marcava... A famosa Kestrel branca. Isso, pergunta para ele. Primeiro foi com uma outra lá, vermelhinha, ruim pra caramba, aro 20. Como é que era aquela porcaria lá daquela bicicleta? Eu esqueci qual era uma vermelhinha que ele tinha também. Primeiro foi aquela. Aquela bicicleta era ruim que só praga. Esqueci qual é o nome dela. E aí depois ele evoluiu, ele comprou essa Kestrel e me emprestava a Kestrel para fazer as provas em Santos. Eu falei, não, eu não tenho saco para ficar carregando case para ir para Santos, pegar, você descer lá no aeroporto, ir para Jabaquara, pegar. Eu falei, não. Aí ele me emprestava a bicicleta. Isso é que era o pior, né, de tudo, essas viagens. Legal. Falou. Vamos combinar, então. Durante a semana eu te ligo, aí eu te mando uma mensagem. Se tu estiver tranquilo no final de semana, a gente faz outra e vai fazendo aí. Não, e aí, legal. Se tiver alguma história que tu quer que eu chame alguém, se quiser que eu bote o Mosquito junto aí, a gente entra e troca ideia. Não, pode ser. O Mosquito também, é aquilo que eu falei, a gente fez muita prova junto, a gente treinou junto também. Lá naquela época aí, os anos finais, os últimos anos aí, a gente treinava lá na Unimonte, né? Inclusive, aí depois, nas outras histórias, eu vou até falar por que eu estava tão bem nesses anos aí, de 2003 a 2005, que eu fiz muito bem, eu estava em Santos. E além desses treinamentos aí que você falou, que eu falei do pedal, eu evolui muito, eu sempre tive um bom ciclismo, né? Mas dessa época daí você pode ver que foram 2, 3 anos que a Anchieta fechava para reforma de terça a quinta. E aí toda terça e quinta eu fazia subida da Treinei muito ali. Aquela por conta de que ficou fechado. Você pode ver que é de 2003 a 2005. Então, o Fabinho mesmo, a gente pedalava lá, eu pedalava com o Fabinho, a gente teve várias vezes lá que a gente se encontrou. Então, essa época daí foi uma época boa em Santos. E essa areia aí para correr também, fantástica. Então, a gente treinava. E treinava na Unimonte, né? Com uma galera para lá de boa, né? Porque era Fredinho, e a gente treinava Chiro. lá com o Chiro. Tinha todo mundo. Ednei, Clarinho, do Ricardinho, todo mundo. Galindes, Fabinho, todo mundo. Era os melhores, era a nata da natação. Você queria ver os melhores nadadores saindo da água, que estava lá na Unimonte, né? Pessoal, fera. Uma pena o que aconteceu lá naquela época. Mas aí a gente continua essa história para... Vamos falar disso tudo aí. Até o Manzan teve por aqui. Até o Manzan, exatamente. Apareceu por aí uma época. Uma galera aí muito forte, né? Beleza. A gente combina, Rivaldão. Valeu, um semana grande abraço. Que vem estamos juntos de novo. Foi um prazer. Obrigado, velho. Boa noite para tu. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.